história. Foi história e depois foi património. Por aí, Património. patrimônio quê? Por acaso, o Património mestrado. cultural e artístico. Olha, isso foi uma tema de tese de mestrado. Foi? Eu fiz gestão e conservação de patrimônio cultural. Olha. Porque eu falei das ex-colônias. Eu falei, Ok. tipo, aquilo foi a influência da arquitetura portuguesa. Tipo, pronto. Eu não gosto muito dessa palavra, as ex-colônias, mas pronto, pode ser no mundo. Sim. Quando fala-se o mundo, porque pronto, há influências. Desde a África, Claro que a há. América do Sul, vamos um pouquinho para a América do Norte, por causa do Colombo, né? Nas Américas. Sim. Índia, aí, Goa, China, Macau, e eu falei dessas coisas todas, tá percebendo? Isso é um espetáculo. Yeah, A minha foi um bocadinho diferente. A minha foi sobre fotografia. Como é que a fotografia via a sociedade numa determinada época. Especialmente durante a ditadura. Ou o dito salazarismo, pronto. é uma diferença nisto, É parecida. é parecido. Sim, só que a beleza da fotografia ou de qualquer tipo de arte é que consegue contar uma história através de uma pintura ou de uma fotografia e tu nem te apercebes. A sério. Fotografia atualmente é fotografia no passado. A fotografia do Qual é? passado. A fotografia atualmente tens o fotojornalismo Isto ou a fotografia mesmo tirada de propósito para impactar algo. O que é o fotojornalismo? O fotojornalismo é fotografias que são tiradas com um contexto jornalístico, digamos assim. Por exemplo, na altura da Grande Guerra, tinhas o fotojornalismo, que eram os jornalistas, tiravam fotografias durante a guerra e acompanhavam os militares e depois divulgavam em jornais ou até mesmo digamos, panfletos e cartazes o que se tinha tirado. E agora já não se usa isto, né? Agora já é muito raro usar, agora é mais videojornalismo, mais vídeos. Vá. É da favor dos vídeos ou do fotojornalismo? Acho que é diferente, os temas são diferentes. São períodos diferentes e a gente tem que se adaptar. É? Eu continuo a gostar de fotografia, né? Mas Qual delas? A artística a ou... artística. Fotografia artística acho que é a mais importante porque conta algo. É? Eu acho que É, sim, tipo, qualquer tipo, até aquelas mais pictóricas, digamos assim, que tu olhas e dizes assim, isto é. Eu tenho uma amiga que diz sempre que, tipo, a fotografia é a visão de cada um, é isto, né? Sim. É a visão de cada um. Não importa se, tipo, é um ângulo pior ou melhor ou não, mas pronto, é uma fotografia. É como a arte, é como a arquitetura, por exemplo, tu olhas para edifícios, se calhar a ti não te diz nada e para outra pessoa aquilo é a melhor coisa do mundo e está muito bem construído e Isso é igual. é igual. Há pessoas que gostam mais da arquitetura contemporânea, pronto, há outros que gostam mais Da moderna. do estilo mais moderno, quem vai mais para o barroco e, epá, Para são mim, muitas. vou puxar aqui um bocadinho para o nosso português, é o Manuelino. E estamos numa cidade que é a influência da arquitetura manuelina. E sabes que os reis de Portugal tiveram também uma influência arquitetónica. Sim, tiveram aqui a sede. Exatamente, consoante os seus mandatos. Sim. Tanto quanto as pessoas perceberem, na nota do euro, tem os estilos todos tipo da arquitetura europeia. Olha, não tinha reparado. Tem. Se pôs na nota do euro mesmo, não tem uma nota de 5 euros. 5? Okay. Se tu vês que há símbolos. Tem um arco de triunfo. Sim, já que representa um símbolo arquitetônico de cada época. Que giro, olha, nunca me deu para ver isso. Olha, obrigada. Já aprendi uma coisa hoje. Não, tem que pagar, não é? Acho que estamos a gravar. Olá, boa tarde. Hoje o nosso podcast é com a Sandra Abelha. Sandra Abelha, para quem não conhece, é a presidente da Frajal. Sim. Isso. Depois a Sandra já vai nos explicar o que é a Frajal, o que a Frajal faz ou tem feito. Muita coisa. Sim. Já agora, o que é a Frajal? A Frajal é a Federação Regional das Associações Juvenis do Alentejo. O que é que nós basicamente fazemos, assim, em miúdos, trocando por miúdos? Nós damos apoio a outras associações juvenis em toda a região do Alentejo, não é só em Évora. Esses apoios apoio jurídico, apoio contabilístico, apoio, por exemplo, a gente agora, o ano passado, criou o Gabinete de Apoio Psicossocial, que é basicamente, imagina, tens algum problema de saúde mental ou estás com alguma dificuldade, por exemplo, a arranjar emprego ou com a autoestima baixa, tu vês que hoje a gente tem profissionais que te ajudam nessa área. Interessante, muito interessante. É muito giro. E tem parceiros para isso ou trabalham só como... A gente tem vários parceiros. Parceiros? Temos várias associações aqui mesmo em Évora. Temos 2 polos, um em Porto Alegre, que é a Debate Temporal, uma associação. Depois temos outro polo em Beja, que é a Pax Jovem, que são 2 parceiros nossos impecáveis, né? E são centrais.
E depois cá em Évora, há várias associações em Évora, como por exemplo o Instituto Cultural de Évora, ah, a Mundos. Há muitos, conheço muitos. Já Sim, trabalhei no mundo. já trabalhaste no Mundo. Trabalhei no mundo. Aliás, fui membro de direção do mundo. Não é Sim. bem trabalhar, fui membro de direção do mundo. E gostei muito. É Lá giro, estava a ver, gente. dá-te Yeah. outra perspectiva da Sim, realidade. por acaso foi uma experiência boa. E às vezes eu digo sempre, tipo, eu acho que, pronto, não vou dizer agora, mas eu acho que às vezes é importante, não vou dizer que todos os jovens, né, mas eu acho que às vezes é importante as pessoas, tipo, também conhecer esse lado do voluntariado. Sim, Né? Seja ele nacional ou internacional. E quando eu fui para o mundo, me deu uma perspectiva das totalmente coisas, totalmente diferente. diferente das coisas. Sabe? Né? Eu também sou presidente de outra associação, que é a Associação Libermente. Só que Mas Libermente, isso está virado para quê? a saúde mental. Saúde mental. Sim. Mas tem mesmo uma estrutura. Temos mesmo uma estrutura, agora não temos é sede, mas isso há de se resolver. Mas sim, temos mesmo uma estrutura, fazemos também podcasts na área da saúde mental. Temos vídeos de animação a explicarem o que é a depressão, a ansiedade, de que forma é que podes procurar ajuda, e é esse tipo de apoio que nós damos. E agora temos projetos muito interessantes na área do LGBTQIA+. Há muitos problemas de saúde mental cá em Évora, temos muitos problemas. Mais virados propriamente jovens, Jovens. adolescentes ou Jovens e adolescentes, jovens que idade? 14, 15 para cima. E quais são essas causas? Às vezes, nos jovens, as causas que mais nos aparecem é a falta de emprego. Que eles, por não terem emprego, começam a criar ansiedade e depois, às vezes, leva a depressões e, nos casos piores, leva a outras questões mais complicadas, né? Não quererem sair de casa e isolarem-se e autoestima super baixa. E como é que vocês fazem a intervenção nesses casos? Temos mesmo dois profissionais, uma profissional de apoio psicossocial e uma profissional de psicologia. Eles mandam-nos um e-mail, se a gente por acaso vir que não consegue, encaminhamos-os para o gabinete de saúde do IPDJ. O IPDJ tem um gabinete de saúde, não sabia. Tem um gabinete de saúde. E somos Onde é que funciona? Mesmo no IPDJ? no IPDJ, qualquer um. Eles continuam com o mesmo edifício. Esse que está aqui atrás da Câmara dos Ossos. Eles são muito bons. E em todo o Alentejo, em Porto Alegre e os Beja também têm este gabinete. Portanto, se alguém precisar, é só ir. IPDJ do Alentejo, IPDJ de Porto Alegre. Sim, e o Também Beja. tem. E Tem o todos. Beja também tem, sim. Só que, pronto, lá está isto. Também está como um Sistema Nacional de Saúde, não é? Está tudo cheio. Porque cada vez os casos são mais, não há profissionais que cheguem para. A gente aqui também está com dificuldades no Fragile, não é? Nesse aspecto também temos o gabinete de apoio psicossocial, apesar de não darmos consultas de psicologia, mas damos consultas de apoio psicossocial. E epá, é complicado, porque a gente já não consegue. Mas têm divulgam isto ou Divulgamos só entre as associações. só entre as associações? Sim, Só. só. Por agora que- só. Acho que deviam divulgar mais. Acho que deviam Isto divulgar tem que ser mais. com calma. A gente primeiro teve que ver se resultava, não é? Mas acho que resulta. Sim, está. Depois de cada vez está a resultar. E a gente tem recebido um feedback também muito importante e positivo, né? De quem foi a iniciativa? Foi desta nova direção que entrou o ano passado. Do IPDJ? Não daqui, mesmo da Fragile. Da Frasel. Sim. Nesse caso foste tu. E eu, foi o Pedro, foi a Bárbara, foi a Mariana e foi o Afonso. Quem é a Bárbara? A Bárbara é a Bárbara Santos, a da Mundos também. Trabalhou na Mundos. Se calhar não apanhei. Não, nada deves ter apanhado. Ela entrou há 2 anos. Porque eu entrei para o Mundos quando criou-se a Mundos, né? O Janeirinho, na altura, que era o antigo presidente da Mundos, ele criou a Mundos, e depois, na altura, quando estava a criar a Mundos, foi quando ele me fez o convite para fazer parte da direção dos Focos da Mundo. E vai aqui todo o desafio. Pois. Se não tem erro, um ano depois... Tiveste de sair. Esse objetivo. Acontece. Pela vi. Sim, então olha lá, acontece. Pela vi. E fala mais dos projetos da Frajal. A Fragile agora tem 2 projetos. Um que é o Alentejo Espaço e Participação, que é basicamente a gente ter vários seminários, workshops, atividades de educação não formal virados para as políticas, para o que é a Europa, de que forma é que os jovens podem participar ativamente na sociedade, através de pequenos projetos ou através de alguma ideia que tenham, grupos informais, etc. Depois temos o outro lado que é as notícias falsas. Como é que nós, enquanto jovens, conseguimos combater os mídias e decifrar o que é a realidade ou o que é que não é. Porque nós às vezes, eu não sei se tu tens a noção disso, imagina, tu tens uma notícia, aquilo
impacta-te, né? Cria uma sensação em ti. E depois, passado 2 ou 3 dias, vezes a descobrir que aquilo é falso. Já acontece muitas vezes. E pá, e tu ficas assim, fogo, Às jurei vezes, tanto, sim, ou às vezes o que fica-te a preocupar. acontece, tipo, é a mesma notícia passando em vários canais de Assim, informação, talvez, pronto, várias páginas até, Facebook ou Instagram, mas de maneira diferente. sim. Aí a pessoa já começa a se questionar, já começa a questionar se, tipo, se é verídica ou não, mas acontece muito. E isto foi uma ideia que veio ainda do antigo presidente, o Sérgio Janeiro, por causa da pandemia. Porque a gente na pandemia já não podia, por exemplo, eu não podia já ver televisão, porque aquilo, cada vez que ligava em qualquer canal, aquilo assustava-me. Era não sei quantas pessoas já morreram e não dava uma notícia positiva. A gente sabia que aquilo é verdade, não é? E temos de estar informados e é importante que a gente esteja. Mas estar a levar 24 horas com a mesma notícia é um bocado complicado. Até Yeah, mesmo para a eu nossa percebo, saúde mental. eu percebo. Isso da Sim, pandemia, as pessoas sempre é dizem que a complicado. pandemia veio mostrar muita coisa das pessoas, mas também ao mesmo Sim. tempo veio distorcer muita coisa. Sabes? E pronto. Nem vamos falar sobre isso, Sim, porque aqui não. depende de nós estamos. Diga-me então como é que funcionam os projetos da Afrojam. Como é que são feitos os projetos? Hum, Como é que vocês fazem os vossos A projetos? gente tem uma ideia e depois Sim. concretizou. Não, estou a brincar. A gente aceita ideias de qualquer pessoa. O que a gente agora trabalha mais é com os programas do IPDJ, pronto, que todas as associações juvenis normalmente trabalham, e trabalhamos com os corpos europeus de solidariedade, que são programas da agência Erasmus, e, e é uma forma de pôr os jovens a colaborar connosco. Ou seja, tu tens um grupo de 5 jovens entre os 18 e os 30 anos e tens uma ideia de um projeto e chegas ao pé de nós e dizemos: epá, eu tenho a ideia deste projeto, ajuda-me a concretizá-lo. Normalmente precisam sempre de uma associação por trás ou de uma entidade por trás sem fins lucrativos. E é bom porque eles trazem uma ideia, desenvolvem a cidade, ou qualquer uma das cidades, e também é bom para nós porque acabamos por ter projetos e apoiar os jovens, porque é isso o nosso objetivo, não é só apoiar associações, mas também apoiar os jovens. E depois tens o outro lado, que é apoiar as próprias associações a fazer esses projetos, ou outros tipos de projetos que queiram, por exemplo, projetos para, imagina, o BPI Solidário, Bairros Saudáveis, são outros tipos de projetos que já é preciso alguma estrutura, né? Tens que corresponder ali a alguns itens que pedem e a gente dá esse apoio. Então, esses projetos todos que o Afrojam cria, há uma certa idade para as pessoas participarem ou não tem um critério de idade? Não, É, o único que tem critério de idade é os da Agência Nacional, que é os corpos europeus, os Erasmus, esses já têm qual a idade? entre aos 30. Dependendo, por exemplo, se tu fizeres um de capacitação, vamos dizer em português, já pode ser com uma pessoa ou mais de maiores de 30. Depende do projeto, mas por norma são todos até aos 30. Dos 18 aos 30. E o voluntariado em Évora? Como é que você vê isto? Está a crescer. Está a crescer? Devagarinho, mas está a crescer. Como turismo ou... Depende do jovem. Há jovens que é mais para turismo, é o que a gente aqui chama de ir para o currículo. Não, eu acho que tu sabes melhor disso. Aliás, tu tens noção disso. Também, eu me lembro, eu te conheci antes de ser presidente da FAJAL. Acho que já fizemos um Sim, projeto juntos. Eu já me lembro. fizemos. Fizemos os campos de férias internacional. Acho que já não me lembro Do se foi clube o de tempo. vôlei, qualquer coisa com a Universidade Sénior. Exatamente, da Sênior de Évora. Fizemos... Olha, por acaso eu gostei. Eu Sim, gostei, mas... sabes em que ano é que isso foi? No outro dia descobri uma fotografia nossa dessa época, no meu Como que é? computador. Já nem lembro. 2013. Foi, olha, foi. Estava acabado de chegar. 2013. 2013. Ainda nem existia como Não, Sandra. 2013. Por acaso 2013, eu estava acabado de chegar. Pois Em foi. Portugal. Eras tu, era o Fred, Era o Fred. era o outro moço que depois namorou com uma rapariga da minha turma que era. Como é que ela se chama? Agora estava a faltar o nome. Já tiveram um filhote também. Eu fui lá, Agora não me lembro. eu fui lá parar por conta do Fred. De Eu, Fred. eu me lembro que pronto. Que era da Liga Africana na altura, não era? Exatamente. Não, sim, a gente estava na Liga Africana, eu era o vice-presidente, ele era o presidente. Entretanto, foi numa conversa qualquer e ele disse: mano, o que vais fazer nas férias? Epá, supostamente eu tenho que ir para o Porto, tenho com os meus irmãos, mas não tenho que ir para o Porto. Epá, eu vou ficar aqui, se quiseres ficar aqui comigo. Eu disse: epá, está-se bem, mas como é que é? Não, tem umas cenas, o Sampaio, você conhece o Sampaio, a gente às vezes eu faço, já fiz isso com ele no ano passado, um campo de férias, mas se quiser eu posso falar com ele, eu disse: pá, está-se bem. Aí ele falou e foi assim que eu conheci, tipo, foi assim que eu te conheci, foi Sim. assim que eu conheci o Zé,
o Ninja, o Miguel Bilou, O Bilou. porque eu me lembro que o Brenda fez uma visita com a gente, Sim. foi onde conheci essa malta A Igreja toda. dos Leis. E, exatamente, ela até na altura, se não tem erro, trabalhava num Everhotel. Sim. Trabalhava, faça publicidade. Pronto, trabalhava, Trabalhava lá. trabalhava lá. Quando aqui essa parte do Everhotel não vai roubar. Não vai roubar. Só favor. A Joana trabalha lá. Ela não trabalha lá. Pronto, e foi assim, conheci essa malta e foi onde eu te conheci. Mas Sim. foi um projeto bem interessante. Por acaso foi, andávamos a limpar as ruas, as As ruas matas, eram beatas, né? eram beatas. Depois fomos limpar O Alto São Bento, o alçamento. limpámos ontem, fizemos um piqueniquezinho. Longe disso que futuramente ia ser presidente da Frajal. Alguma vez, nem presidente nada, quanto mais da Frajal. Como é que surgiu esse convite? Candidataste? Surgiu o convite? Não, surgiu o convite, né? O Jardim já andava a acompanhar o meu trajeto por causa da Libermente, Sim. que a gente estava, entrei para a Libermente, aquilo estava a resultar, e ele gostou e disse-me, surgiu o convite. Depois, entretanto, montámos a equipa. Felizmente não houve mais nenhuma lista a candidatar-se. A nível regional? A nível regional, sim. Felizmente, senão não sei se tinha ganho, mas não, foi porrer o convite. E até é uma experiência diferente. Acho que isso ganhava também. Não sei. Yeah. Acho que a equipa é boa. Portanto, Sim, isso não é pior. Eu até porque tinha as despesas que tinhas, ou tens a estrutura montada. Sim, Isso é faz diferente. toda a diferença. Sim. E eu acho que esta equipa que está na Frajal, e incluindo mim, acho que são boas pessoas. Tu, acima de tudo, em vez de teres pessoas que são competentes numa certa área, têm que ser boas pessoas. Porque mesmo que nos falhe alguma área, a gente entre todos vamos nos ajudando. Sim, mas E acho que é isso a beleza eu da acho que isso é Frajal. uma coisa que está mesmo já ligada com o associativismo no geral. Sim, E tem a ver com, tipo, com o caráter da pessoa. Às vezes, eu digo sempre às vezes que, pronto, nós podemos fazer muita coisa, mas as pessoas que têm vocação para fazer essas coisas, outras Sim. coisas, está a perceber? E no voluntariado ou associativismo é por aí. As pessoas podem fazer isso, mas é preciso ter vocação. Está a perceber? Sim. É a minha opinião, é só a minha opinião. E eu pessoalmente já fazia voluntariado muito antes de começar a estar nesta vida das associações aqui em Évora e em Beja. Já fazia muito voluntariado comecei no Banco Alimentar, né? Que é quase toda a gente começa aí. Também fiz lá, também fiz o Banco Alimentar. Por acaso eu fiz, não, eu vou ser honesto, eu fui fazer voluntário do Banco Alimentar. Queria ter uma nota fixe. Ah, ok, pronto. Também serve. Em desenho, porque a minha professora de desenho, primeiro ano, segundo ano da arquitetura, ela trabalhava ou tinha qualquer coisa ligada com o Banco Alimentar. E todos os finais de ano, né, que quando estamos a entrar já é para ir primavera, verão, quando estamos a terminar, aí estamos a fechar o ano letivo, ela me fazia esse convite. E eu estava mesmo, tipo, pronto, não vou dizer que estava bom na cadeira, mas pronto, tinha alguns desenhos atrás. Okay. Ela faz o convite e eu pensava, se calhar. Então tu pensaste assim, bem, se calhar, vou lá em vez de estar a fazer os desenhos, vou mas é ajudar. Vou lá fazer voluntariado, ela me vê a minha cara e isso passa. Acho. Mas tu estás a brincar, mas há muita gente que começa assim. E foi assim que eu fui. Há muita gente que começa Eu me lembro que eu fiz no Lidl, fiz depois no Pingo Doce, Sorte das Figueiras. Era para ir 3 dias, mas só fui 2 dias. Yeah. Entretanto, depois. Aquilo é complicado. Sim, aquilo é complicado. É complicado. A gente apanha com cada pessoa. Não, mas eu acho que é complicado, mas é uma experiência boa. Eu digo porquê. Porque aí a gente, eu comecei, eu quando fiz esse tipo de voluntariado no Banco Alimentar e pronto, pagaria tipo bens alimentares, eu passei a perceber melhor como é que as pessoas que estão na rua pedem, como é que se sentem. Eu não sabia. Uma coisa, eu estou na rua, passa alguém com dificuldade e pronto, pede alguma coisa para comer. Uma moeda é diferente. Sim. Pronto, na altura a pessoa pede e a pessoa, se não tem dinheiro, diz que não tem dinheiro e vai para a tua vida. Mas tipo, você não sabe como é que a pessoa está a sentir. Independentemente se uns dizem que isso é para usar para droga ou não, mas pronto, é ainda mesmo. E quando eu fiz esse tipo de voluntariado, eu passei a perceber melhor que pedir é uma coisa fácil. E é mesmo muito. Como é que. Tu tens de ter mesmo muita coragem para pedir uma oportunidade como esta. Exatamente. E hoje eu respeito muito quando vejo alguém na rua a me pedir algo. Sim. Eu respeito. Independentemente de ter ou não, eu respeito. Sim. Porque eu sei que isso tipo, não é fácil. Não é fácil.
Seja Não é por fácil. que motivo for, não é fácil Não é para fácil ti. enfiar. Aliás, a gente vê isso só entre nós, amigos, com condições Sim, financeiras ou não, pedir ajuda a um amigo, seja nem que for tipo um valorzinho, um sim, significativo, sim, sim, já sim. custa. Mesmo sabendo que você depois, pronto, vai devolver, mas custa na mesma. Sim. Agora imagina uma pessoa que nunca te viu Não na tua teve vida, nada. não teve nada, nunca te viu, e se calhar está o dia todo É, sem meter nada na boca ou no estômago e vai te pedir. Epa, aquela experiência foi uma é daquelas muito coisas que complicado. é muito Sim. complicado. E foi boa por aí, foi boa por aí. Aí comecei a perceber melhor esse lado e passar a dar valor mais. E sabes que essa foi uma das razões que me fez ir para o voluntariado. Eu nunca contei este episódio da minha vida, mas vou contar aqui, que não tenho. Não, podes contar. Normalmente conto em workshops ou seminários públicos que vou dar, né? Sim. Mas podes contar, já à vontade. Já. Eu nasci numa família mesmo muito pobre. Sim. Mesmo muito. E houve uma fase da nossa vida que, se não fosse a minha tia materna e a minha avó a ajudar, a gente não tinha que comer. Eu, por exemplo, nos primeiros anos da universidade, eu ia para a universidade, né? Se calhar só com uma alimentação no estômago. Um almoço, Eu sei o que é isso. é pá, Eu foi sei o muito que é isso. complicado. E nunca digo assim, é pá, vou deixar de ajudar. Só houve um momento que eu disse, eu não estou em condições para ajudar. Foi quando, ali uma fase em que acabei o mestrado e estava a trabalhar e não conseguia, e a nível mental não estava propriamente pronta para ajudar porque eu própria estava passando por dificuldades. E Sim. então foi quando eu me afastei durante 2 anos e meio, mais ou menos, do voluntariado. Mas depois vim com força E e o que é que estou tu fizeste aqui. que era para superar essa fase? Como é que Epá, tive foi? que ir procurar ajuda. Isto já estava muito complicado. Foi assim tão grave? Foi. Estava muito complicado. Por isso é que quando voltei digo assim, não, eu tenho que ir ajudar outras pessoas que estejam a passar pelo Não, mas mesmo. como é que foi esse processo de superação? Epá, primeiro foi arranjar coragem para dizer assim, eu preciso mesmo de ajuda. E Que isto já isto, não estou a yeah. conseguir. Isto também não é uma coisa muito fácil de se dizer. Não é mesmo nada. E pronto, assim, nesta altura, quando eu pedi ajuda, foi quando eu senti que os meus pais já estavam equilibrados. Faz toda a Porque diferença. não consegui, Faz toda a diferença. faz. Não, o meu pai trabalhava dia e noite porque a minha mãe não conseguia. A minha mãe estava com uma depressão major, mesmo grave. Ela não saía de casa, tinha algumas dificuldades em fazer algumas questões básicas, né? Por exemplo, tomar banho, comida. E eu, durante muitos anos, eu e a minha irmã mais nova, porque a minha irmã mais velha também trabalhava muito, né? Eu e a minha irmã mais nova é que fazíamos tudo em casa, desde a alimentação, tratar da minha mãe, depois ir para a escola, universidade. Eu própria ia buscar a minha irmã à escola, porque ela tem 7 anos de diferença, ajudava com os trabalhos de casa, etc. E durante muitos anos eu não consegui perceber o caminho que estava a levar a nível mental. Quando já estava vá, mais ou menos no mestrado e depois comecei a trabalhar e não sei o que é, que aquilo começou a estabilizar a vida familiar, né? É que eu comecei a ver que não estava propriamente bem e estava a ajudar outras pessoas e eu própria não me sentia bem. Estás a ver o que é que é? Tu estás a querer Sim, ajudar alguém, teres um vazio enorme por dentro e não percebes porquê. eu compreendo. Eu, tipo, a minha mãe sempre diz isso. Antes de você ajudar alguém, Temos de nos sentir bem. temos que nos sentir bem. Sabes? Minha mãe sempre, aliás, é um conselho sempre da minha mãe. Minha mãe sempre diz isso. Quer ajudar alguém, primeiro vê como é que você está. Seja psicologicamente, não importa se é uma ajuda psicológica ou uma ajuda Não, financeira. Mas, primeiro tu tens que estar bem contigo mesmo. Só depois assim que você vai ajudar outras pessoas. Se você não exatamente. estiver bem contigo mesmo, tu não consegues ajudar Epá, outras pessoas. estava-me a sentir hipócrita. Porque estava a dizer algo que as outras pessoas, tipo, a aconselhar as pessoas o caminho, não sei o quê, e eu própria não estava a fazer isso. Porque não tinha coragem para o fazer, porque não me tinha ainda caído a ficha de que, Sandra, tu precisas de ir procurar ajuda. Que não é fácil. Não é fácil. Desculpa, deixar-me só aqui dizer que anunciar as pessoas se quiserem anunciar os seus produtos no nosso canal, estejam à vontade. E deixo também aqui, pronto, anunciar o nosso parceiro que é o Diário do Sul. Primeiramente, na sua pessoa, ser o Paulo Pissarra, que é o diretor do Diário do Sul. Pronto, estamos a fazer uma parceria com ele. E as pessoas que quiserem anunciar os seus produtos no nosso canal, estejam à vontade. E vai passar aí no rodapé o nosso e-mail, o contato de telefone e façam isso. Vale a pena. E não se esqueçam de meterem um like nesse mambo e põem um gosto. Mas nice. Sim. Voltando ao assunto. E vale a pena. Não, vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Por acaso vale a pena. Conta mais dessa experiência, como é que foi? De ultrapassar isso lá, Epá, a depois depressão. chegou a um ponto que a minha irmã mais nova disse-me assim, Sandra, está na hora. E acho que fui procurar ajuda quando tive que ir procurar ajuda.
Porque olhei para a minha irmã e digo, fogo, já viste a imagem que tu estás a transmitir à tua irmã? Epá, aquilo começou-me a cair. E depois comecei a pensar, bem, mas eu não posso ir procurar ajuda, não posso ir procurar ajuda profissional por causa dos outros, ou Isto porque não foi quero licenciatura ou mestrado? mestrado já. No fim do mestrado. E ainda bem pior. Sim, foi complicado. Ainda E bem pior. estava a trabalhar na universidade com uma bolsa de investigação. Eu, Não tinha tempo para nada. eu acho que foi nessa fase que nos conhecemos. Sim, não tinha tempo para nada, mas teve que ser. Epá, vou desculpa dizer, às vezes tu andavas que nem uma maluca. Eu digo, De um lado para o outro. eu me lembro. É, Tu pai. andavas que nem uma doida. E uma parte das vezes a gente cruzava sempre ao pé da sé. Era biblioteca, universidade. Era sempre aí. Eu disse, pá. E, Belos aliás, tempos. eu até cheguei a pensar que tu eras gótica, que tu vestias preto. Olha, está aí. Tivesse a fase. Era assim, botas pretas, vestido preto, e eu disse, pá, era que ser gótica. Cabelo vermelho. Exatamente, cabelo vermelho. E Valéria me apanhaste na fase das rastas. Se me apanhasse na fase das rastas. Usava rastas. Durante quanto tempo? Durante 2 anos. Usava aqui na parte de baixo toda do cabelo. Mas tem algum motivo ou só foi mesmo. Foi por experimentar. Eu tive uma fase que andei a experimentar tudo. Não, isto é bom. É. É bom. Até que tu descobres o estilo que gostas e continuas. Eu quis meus pais dizem que você não está a consumir drogas. E mesmo se tivesses, experimenta. Não aconselho. Não aconselho. Mas pronto, não é? Nós fazemos, me deram um conselho. Eu quando ia para os meus pais e dizer que ia fazer alguma coisa, Sim. independentemente se era contra a ideologia deles, porque eu tive a sorte de, pronto, eu tenho a sorte de ter uns pais totalmente, eu digo sempre, pronto, eu digo que os meus pais vivem nos dois mundos, né? Nova geração e eles são da primeira geração. Então, eles às vezes, o meu pai às vezes consegue ter essa percepção. E, aliás, meus pais são contra brincos e tatuagens. Mas eu quando disse ao meu pai, a minha mãe que ia furar as orelhas, e a mulher eu disse, olha, furar, mas desde que você não está não tá se drogando, não tá em mau caminho. Sim. Nem é uma coisa que eu gosto, mas pronto, se experimentar, experimenta. E eu me lembro que eu furei. Pronto, depois passado um tempo. Depois tiraste e. Depois tirei. Furo da porra, depois voltei a furar outra vez. Os meus pais disseram-me exatamente o mesmo. Querem fazer alguma coisa, experimentem. O meu pai demorou ali um bocadinho, né? Porque ele pronto, é o homem da família. 3 mulheres, a minha irmã então está toda tatuada, a minha irmã mais velha. Aquilo foi um choque assim de realidade, porque a primeira quando ela fez, já ele olhou assim um bocadinho. Agora já é diferente. 3 mulheres teve que se habituar. Mas eu acho que isso aqui não é muito comum cá, porque eu acho que aqui os pais não são muito conservadores. Quer dizer, não vou dizer que não vou ser muito conservadores. Mas isso eu acho que isso, tatuagens e brincos faz muito parte da vossa cultura cá na Europa. Não é tipo nós lá, vou falar por um caso de. Vou falar mais da nossa realidade, nós em África, principalmente os países famosos. Isso é um pouquinho ainda visto como um mais tabu. Conservadores, não é? Sim. Eu me lembro tanto quando a minha mãe teve cá recentemente. E pronto, ela me viu com o cabelo assim. E ela vira assim e me disse, não, esse cabelo... Não está arranjado porquê? Está arranjado porquê? Mas vai mesmo assim para o trabalho? Eu disse, não mãe, isso aqui é normal. Aliás, é o meu cabelo. E ele disse, olha, espero quando for para o hospital, vais encontrar o médico ou o enfermeiro que vai te atender com brinco de tatuagem. Ela ficou assim, mas é mesmo sério isso que eu estava a dizer? É. Mas tipo, eu percebi que ela vem de um sítio, que é diferente. Tipo, não, é diferente, não, porque deu-se muito um tabu de que as pessoas que frequentam esses sítios ou que estão nesse sítio não têm que ter isso. Sim. Já aqui não. Isso é uma coisa que para mim particularmente eu acho interessante isso aqui. Mas sabes que aqui em Évora ainda se vive muito assim? Não parece? Não parece. Não parece que é muito escondido, mas se tu falares com pessoas mais velhas, ou por exemplo, donos de cafés, ou... agora já começa a haver mais abertura a isso. Mas é uma mudança que é gradual, é uma mudança de mentalidades, né? E Évora, como é uma cidade muito envelhecida, as pessoas mais velhas ainda veem muito isso, que é as pessoas com tatuagens, ou com piercings, ou assim que se vestem de maneira diferente, né? Ainda olham assim, não dizem nada porque já sabem que já faz parte da sociedade, né? Mas ainda olham assim um bocadinho lá. Com um tabuzinho. Sim, com um tabuzinho ali. É com um bocadinho de preconceito à mistura ali, tipo. Porque aqui tatuagens e brincos, aliás. É normal, sim. E não só. Tudo bem que, tipo, também eu acredito que há pais que, pronto, são também há pais conservadores aqui. Mas é uma coisa muito comum, tanto quanto que eu vejo jovens com
18 ou 20 anos já com tatuagens. Sim, é super comum, e até os pais assinarem para eles irem fazer, ter 16 ou 17. Exatamente. Então, e não estamos a falar sobre tatuagem, estamos a falar consumir álcool, Sim. fumar. Isso é que isso já tenho uma visão um bocadinho diferente, porque vi muita coisa aqui no associativismo. Sim. Por exemplo, eu dava umas atividades numa escola, não vou dizer qual é que é a escola, né? Mas um dos alunos, Mas uma escola da região. uma escola da região, e Qual zona da região? da região, e um dos alunos chega-me lá aí às 10 da manhã completamente embriagado. Estamos a falar de jovens, adolescentes. Eu sei. É, Eu pá, sei. foi complicado. E depois, Mas- naquela fase, chamo os pais, o que é que eu faço? Sim, mas eu acho que mesmo agora, atualmente, está cada vez mais. Sim, mas acho que hoje em dia há muita libertação, que é bom, mas também traz os lados maus, que é alguns jovens, não são todos, felizmente não são todos, mas pá, 10% dos 100, 10% acham que não sabem estar. Acho que onde é que está o problema isso? O problema está na sociedade, Não está com os sei, pais, com não o problema sei. familiar. Eu acho que é uma questão de adaptação às novas realidades. E não vou dizer que a culpa é dos pais, não sei. Porque às vezes tu tens pais fantásticos e tens um filho que saiu Concordo. completamente da norma. Concordo. Eu sou Depois esse tens exemplo. pessoas que, com pais prontos, né? Sou esse exemplo. Os meus pais são super simpáticos. E eu nem Sim, sei. até parece. Sim. Não, está a falar sério. Não parece, mas eu estou a falar sério. É. Dos filhos dos meus pais, eu tenho um filho e 2 irmãos. E aquilo que tem mais trabalho. Então, mas agora estás aqui. É assim, mas não parece. Eu quando digo isso às vezes a algumas pessoas, as pessoas ficam melhor assim. Acho nem. Mas não, eu fui mesmo aquele que teve pancadas e pancadas, até o ponto que houve um dia que a minha mãe virou-se para mim e disse: Olha, se um dia eu morrer, dê atenção. Eu queria saber que eu estou. Você não está sossegado. Deixa-me ficar para sério. Mas é verdade. Mas obviamente que as pessoas Faz vão. parte. Sim, faz parte. As pessoas vão aprendendo coisas. Justamente, tipo, obviamente, que vou dizer mesmo, o fator mais importante disso, eu acho que eles foram muito. Não foram. Têm sido até agora. Muito pacientes. Sim, sim, sim. Eu digo sempre, tenho super pais. Mesmo lá do outro lado do mundo, eles não param de me passar aquela mensagem: olha, isto é assim, Isso é fantástico. isto é assim, não vais por esse caminho, olha, pronto, não tem muita. Ela teve cá recentemente e o discurso sempre é o mesmo. Sempre é o mesmo. E acho que tu podes ter 60 anos que o Yeah. discurso há de ser o Não mesmo. te ponhas em confusão. É. E é isso que estava a dizer. Às vezes nós temos super pais e os filhos saem. E às vezes é o contrário. Às vezes é o contrário, não é? Temos as pessoas que têm pais que, pronto, não vou dizer que não são bons, mas Sim. são pais um pouquinho mais desleixados. E os filhos saem É completamente diferente. grandes Sim. homens na sociedade, grandes mulheres. Tá? É basicamente isto. É. E por isso é que eu estou a dizer, acho que não sei dizer o século, às vezes é os grupos sociais em que tu estás, é os teus grupos de amigos. Acabas por parecer que não, eles influenciam-te a fazer determinada ação e que se calhar só depois de a fazeres é que percebes que não concordas com aquilo. E vocês Às vezes acontece. E vocês dentro da Fragile ou do IPDJ, vocês não têm um programa qualquer que faz intervenção nesse tipo de casos nos jovens, cá na região? Por enquanto ainda não, mas tens associações que fazem isso. Tens o CRI, que E é a Câmara, onde é que entra nesse bolo todo? tens o Conselho Municipal da Juventude. Eu sei, já falei com a Cábio sobre o projeto e ela também já ficou de vir para cá. Sim, acho que sim. Ficou um pouquinho assustadia, mas veio para cá. Acho que sim, a Câmara tem que começar a envolver com gente. Não, ela se envolve, mas de uma maneira um pouquinho mais. A Policarpo é espetacular. A Policarpo é espetacular. Eu já tive com a Luísa e inclusive apresentei um projeto, falei da função do projeto e também está convidada para ver aqui o nosso podcast. Doutora Luísa. Sim, sim. Então, Eu acho que ela é a melhor pessoa dentro da Câmara para te falar o que é que eles fazem com os jovens. A sério? Ou a Teresa Eu sei. Ela, tipo, assim, eu conheço ela desde que estou cá. Mesmo quando estive na presidência da Liga, quando fiz parte do Conselho Municipal também da Juventude, a nível da Câmara, quando estive na associação académica. Ou seja, quando estive envolvido com essas coisas, em tudo que está ligado à juventude, e era sempre ela. Olha, é como se fosse uma mãe. Né? Para os jovens aqui. Porque ela se envolve, sempre, ela se envolve por trás das cortinas. Sim. Mas ela precisa acho que é daquelas pessoas que devia ter mais valor e não tem. E é muito ativa, parece que não. É muito ativa. Se tu estás a fazer um projeto e convida,
Ela vai, ela vai, sim, sim, ela vai. sim, sim. É muito, nesse aspecto é muito humilde. É muito humilde. E isto é bom. E isso no associativismo é importante. Amor à camisa. Sim. Chama-se É amor à tu teres camisa. humildade para perceberes que não fazes isto sozinha. Sim, mas vocês têm parceria com a Câmara ou não têm? Não me respondeste a pergunta. Temos, sim. Temos a parceria com a Câmara, não para intervir com os jovens, mas uma parceria mais genérica. Vá, quando precisamos de ajuda, eles estão cá. Quando eles precisam de ajuda, nós vamos ajudar. E o IPDJ é o mesmo. Quando eles precisam de ajuda, a gente está sempre disponíveis e vice-versa. E o Conselho Municipal da Juventude? Olha, Como é que isso funciona? este ano tem-se uma associação juvenil ou um grupo informal, não é? Para fazeres parte. A candidata está ao IPDJ, ao RENAGE, e depois, entretanto, a Câmara sai as listas das associações ou grupos informais que fazem parte do RENAGE Sim. e depois convido-te a participar. Mas há um número de cadeiras ou Por norma, só vai um representante por entidade. prioridade? Sim, se quiseres levar convidados, podes levar, não sento é na mesa central. Tem umas cadeiras à parte que Já se estive lá sentam. assim, sei lá, no Canal Nobre, lá acima. Sim. Na Câmara Municipal. Ainda é no mesmo sítio, No mesmo no sítio. salão, sim. E são sempre as mesmas pessoas a Agora decidir. mudou, agora é o vereador Alexandre, Alexandre? já não é a vereadora Sara, A Sara não? já não é, Acabou agora é o o mandato Alexandre, sim, acho que sim. E agora é o vereador Alexandre também. Ok. Tu fazes parte de um partido político ou não? Não, Já fizeste parte? não, nunca fiz. Sempre tive essa ideia que sim. Nunca fiz. Mas tens um perfil disso, sabes disso, né? Sei, mas nunca fiz. Já foste convidado ou não? Já fui muitas vezes É convidada. esse ou PSP? Nenhum. CDU? CDU. O que é o melhor? Não vou. É Mas diferente. é diferente. Neste momento são todos diferentes. Mas tens um partido? Neste momento já não. Já tive, nunca fiz parte. Se tivesse Já que tive. votar, Não, estava em branco. Foi mesmo a por ser quê? honesto. Porque eu acho que todos têm boas coisas Já e têm sabes mal. mais, sabes o que é que acontece com o voto em branco. Sei. Sabes o que é que acontece Sei com o o que voto é em que branco. acontece. Mas eu prefiro votar em branco. Vou sempre votar. Não, olha lá, se sabes o que é que acontece com o voto em branco, por que é que votas em branco? Porque voto. E acho que toda a gente devia votar em branco para isto mudar. Tens que explicar Está a porque há ver? pessoas que não sabem isso. Pá, basicamente o que eu faço é chego lá e faço um rasurado por cima de toda a gente. Porquê? Porque eu acho que todos têm boas ideias e todos têm más ideias. E eu acho que a política como está a ser feita em Portugal agora é muito a tirar pedras uns aos outros. Ou seja, não acrescenta nem tira nada uns dos outros. E com a Évora não é diferente. E com Évora não é diferente. Eu acho que Évora, o que estava de antes, que era PS, que levou Évora à miséria, que toda a gente sabe o que é que se passou. Toda a gente sabe o que é que se passou, mas também conheço outras câmaras que são PS que funcionaram e sempre funcionaram bem. Como também há câmaras CDU que não funcionam bem e há outras que funcionam espetacular. Isso é quando os candidatos se. Pronto, quando os candidatos eles fazem como independente, então como independente Sim. nas eleições. Eu agora acho que a Câmara está a funcionar bem. Claro que há muita coisa que podia melhorar ou não, mas a Câmara está a funcionar bem. Em que aspecto? Apoia mais a sociedade, mais a comunidade e não está tão virada para as questões, por exemplo, políticas. Acho que estão a apoiar mais a comunidade. Sim, mas eu acho que também se deve ao caso porque as últimas eleições não correram assim tão bem. Eu tenho esse conhecimento, não foi tão bem. Aquilo foi por um fio. E eu devo dizer, E eu confesso que eu não estava à espera de que eles ganhassem. E não sei se o próximo ano. Mas sabes que isso é bom. Isso é bom porque faz os candidatos abrirem os olhos. Mas não devia ser assim. Mas não devia ser assim, mas infelizmente tem que ser. Esta é a hipocrisia dos políticos. É. E também não é só, às vezes a pessoa em si é assim, tá? Porque antes deste mandato, está agora, Évora estava já a ir por. Aquilo foi por um fio. Aliás, foi mesmo. Aquilo estava complicado e depois era o que a gente vê nas notícias, né? De auditorias à Câmara e não sei o quê, e depois as pessoas não sabem os contextos porque não leem, só veem os títulos, né? Sim, houve muitas. E as pessoas assustam-se e dizem assim, mas eu estou a votar nestas pessoas e elas fazem isto, né? Principalmente nessa questão do alojamento, que houve um boom, não só em Évora, no país todo. Tudo. E depois não, que com um fluxo de imigrantes, de estudantes a abarrotarem a cidade, isto... E eu acho que a gente ainda não está a ter as condições necessárias para apoiar estudantes, pessoas bem... Não dá. Honestamente, a cidade não está preparada para isso. Não está. Não estamos. Na altura, eu me lembro que quando eu entrei, quando vim para cá, eu tenho conhecimento, eu falava com meus colegas nacionais, né? Que eram portugueses mesmo, pronto, de origem. Sim.
E nunca escolheram a Évora como primeira opção, era sempre ou terceira ou quarta opção. Uns queriam ir para o Porto, ou Lisboa, ou talvez lá para o Norte, que é Braga. Isto era sempre aquela opção, tipo, pronto, se eu vim para a Évora porque não entrei onde eu queria. E, é obviamente que até o fluxo de estudantes internacionais era maior. A gente, quer dizer, não eram muitos, mas pronto, notava-se. Sim, mas é complicado. Portanto, quando ias com um alojamento aqui ao pé, notava sempre que no final de semana você via aquilo sobre estudantes internacionais. Mas de lá para cá, 5 anos de lá para cá, mudou completamente. Mudou, sim, sim, sim. Aquilo mudou mesmo. Até mesmo pessoas mesmo de cá, né, que moravam cá e que nasceram cá, também muitas já cá a falar. Eu, por exemplo, tive uma fase na minha vida que também namorei cá. Só que depois digo assim, epá, estou a dar o meu tempo a uma cidade, não tenho cá família, não tenho cá nada, mas é voltar para Évora, Sim. né? Eu me lembro que olha, na altura, quando eu fiz uma oferta formativa pela universidade, na altura era com a. Eu já não me lembro, já me esqueci o nome da senhora, mas já me lembro, já digo quem é. Pronto, foi a convite, eu estava na associação acadêmica, convidaram que para ir fazer aquela oferta formativa Sim. nas escolas da região. E eu me apercebi que a maior parte dos jovens, seja Arraiolos, Évora, ainda fomos para a Figueira, fomos para Redondo, ninguém queria Évora. Não, ninguém quer Évora. Os miúdos queriam todos meter o pé daqui. Como se diz no Brasil, as crianças são brasileiras. Os miúdos queriam ir embora. E Não ainda há queriam muito ficar aqui isso. por nada. Por nada, mas hoje. A nossa vida cá, e agora falo para mim, né? Está caríssima. Mas acho que é global, né? É uma coisa, pá, é nacional, não digo global, Não mas é sei se é nacional. global. É nacional. Eu acho que é mais continental. Continental. É. Isto está muito complicado aqui, portanto eu percebo que as pessoas queiram ir para sítios onde o nível de vida se apropie. Não é? Porque isso, desculpa te cortar, porque isso do nível de vida está caro. Já há partes do mundo e existe a parte do mundo que sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas obviamente que pronto, isto é uma realidade que cá já não se vivia há muito Há tempo. muito tempo. E passamos a viver isso num outro contexto. E é normal, mas isso do custo de vida, imagina, vou dar um exemplo, se formos aqui para o Brasil, isso sempre existiu. Sim, 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 sim. Sempre existiu. Mas lá está, tu quando tens aquelas liberdades de poder escolher e depois chegas a um ponto já nas escolhas, é complicado. Estás a tirar o que deste durante muitos anos. Exatamente. Por isso é que as pessoas depois voltam-se às voltas que a gente tem visto agora ultimamente em França e na Alemanha e etc. Né? Porque está complicado. Está bem do lado, está do lado. E nós cá E vá lá nós cá, é, ainda não temos. eu acho que nós cá não está tão complicado. É mais, se está mais tipo na questão do arrendamento. Aqui para o interior está um bocadinho, é Tá falta de muito. emprego. Porque também não é investimento. Não há investimentos. Mas não é investimento como pronto. Sim. E depois não é aquilo que estamos a falar. A cidade como não foi preparada, não foi, tipo, a cidade foi pensada, mas não se esperava que o boom seria assim tão cedo. Exatamente. Tá, né? E como esse boom aconteceu tão cedo, não só o boom migratório e outras coisas. Tudo. E está ali. E qualquer dia tens o boom imobiliário, porque isso se continuar assim, Já, tu não consegues. na minha opinião, já. Porque as pessoas aqui isso ainda é pronto, até passou com a peneira. Sim, estamos. Já, acho que esse boom já existe. Mas para mim o mais grave aqui é Évora, nem sequer é isso. As casas estão caríssimas, nacional. A comida está cara, nacional. Para mim o que mais grave aqui, não é só Évora, o interior do país é a miséria escondida que existe, porque as pessoas têm vergonha de pedir ajuda. Concordo. Mas acho que isso é um problema nacional também. Sim, mas principalmente aqui mais para o interior, porque estás habituado àquilo que trabalhas. Eu estive no Porto e ainda cheguei a fazer voluntariado e ia para a estação de metro ou autocarro. E tu vês muita gente aqui. Sim, aqui não é muito comum. Em Lisboa tens em Santa Apolónia também distribuem comida e tu vês muita gente aí buscar comida de todos os calões, não é só dos mais baixos. E aqui é. Mas acho que devia haver uma. Em Évora há muito, mas é escondido. Sim, mas acho que devia haver mais divulgação sobre isso ou um projeto. Eu acho que sim. Na verdade, acho que nós temos onde é que é, nós temos essa loja que fica ao pé do. Há uma loja aqui que as pessoas já não me lembro, não vou dizer o nome do restaurante, mas é ao pé do. Aí do Raimundo. Ok. Mais para baixo. Sim, lá embaixo. Lá para baixo. Há uma loja que eu vejo também que as pessoas distribuem bens alimentares. Ali, pois. Acho que não é a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha também faz isso. Também faz, sim. Sabes, né? Caritas. As caritas também fazem, sim. Também faz isso. Mas é num contexto diferente. É diferente. Sabe? É mais para famílias. É mais para famílias. Sim. É como se fosse, pronto,
Tivemos a falar do Banco Alimentar. Sim. Tens a ReFood, também distribui. Não conheço. A ReFood é uma associação que acho que não quer dizer nenhum erro, mas depois, se coisa põe em rodapé, que acho que foi fundada em Lisboa. ReFood. E é uma associação de género banco alimentar, só que a ReFood vai buscar diretamente aos restaurantes e aos supermercados, depois faz cabaz e distribui para quem necessita. E tu está quanto tempo? Aqui em Évora não sei, sinceramente. Estamos a falar a nível nacional. É a nível nacional, sim. Eu pensei que era a nível regional. Não, é nacional. E agora tem um polzinho aqui em Évora que na altura era ali na Alcárcova de cima. Agora não sei se eles ainda ali estão. E para os estudantes? Estamos a falar da sociedade, mas também há muitos estudantes que estudantes estão precisam. sejam nacionais ou internacionais. Epá, a gente aqui, Já acompanho muitos casos desses. na Frajal, a gente o ano passado em dezembro deu para o Pão e Paz, que ajuda muita gente, é só lá irem estudantes. Eu falo por mim. Sim. Na altura, quando eu fiz o curso, não foi fácil. Sim. Por acaso, felizmente, ainda não nos apareceu aqui nenhum, mas se nos aparecesse a pedir alimentação. Porque acredito que também deve ter vergonha ou não sabe onde se dirigir. Podem cá vir que a gente apoia. A gente telefona e a gente vai bater às portas dos fornecedores. Isso aqui não é fácil. Isso aqui é uma coisa. Sim, aqui em Évora é muito e cada vez há mais. Cada vez há mais. Eu me lembro que, tipo, na altura, pronto, nós nos Leões tínhamos senhas, né? Sim. Acho que era da ação social. E aí eram 2 euros. Tinha aquelas senhas. E às vezes, quando você não consegue tirar as senhas na máquina a tempo, as senhas acabavam sendo rápido. Eu consegui com o meu bom coração aqui diz lá para mim, aqui neste polo que fica aqui ao pé de Aqui no Vernei. No Vernei, que a senhora me serviço ao mesmo almoço e pagava lá o bilhete. Ou conectas. Consegui, eu tive dizer, veja lá que a gente nunca sai a horas e é preciso mesmo do bilhete e depois as máquinas avariavam. Estavam sempre. Às vezes tinhas que tirar um dia antes, no dia seguinte já não havia. Depois às vezes não dá. Agora já deixa, agora já é possível de comprar lá a senha. Mesmo assim, era uma fase que era sempre complicada. Eu me lembro que depois chegou uma altura que eu me partei disso e chegava em casa, fazia uma marmita, um taparoeiro e levava para casa. Levava lá para os Leões e tinha um micro-ondas de seguranças que eles aqueciam lá a comida. E deixavam, né? Comecei a aquecer e quando eu me dei conta, já havia mais 2, mais 3 da minha turma aqui também. Para influenciar pessoas. Isso é o bom das pessoas da universidade. Consegues ir para arranjar uma pessoa que é mesmo muito boa pessoa. E te vai ajudar. Sim, você diz, então não vais comer com a gente. Eu disse, não, tenho que tirar lá. Ia para lá, metia aquilo a aquecer. Depois nós já tinha uma mesinha e um banquinho, 2 cadeiras. Ficava lá comigo. Quando eu me dei conta era 2, 3, 4. Já era metade da turma a fazer isto. Eu disse, olha... Só falta não sou o único. Acho que eu tive coragem de mostrar que eu também tenho dificuldades, mas eu não sou o único. Mas foi isso. Não é. E normalmente, quando a gente pensa que somos os únicos, há mais 10 iguais a nós. Eu digo sempre isso. Tipo, quando as pessoas estão em dificuldade, não é fácil dizer a alguém que, eu tenho dificuldade. Mas, eu digo sempre, se você não dizer o que você sente, ninguém vai saber. Mas isso, honesto. Isso se resume a tudo, seja em relações de namoro, seja em amizade, seja no trabalho. Às vezes é importante a gente dizer o que a gente sente. Tá vendo? As pessoas que vão nos perceber. Se a gente fica num canto, calado, ou a lamentar, ou... Não vale a pena. Não vale a pena, isso não tem nada. Vais ficar triste, vais andar contrariado com a vida, vais andar depressivo, porque não estás bem já no sítio onde estás. Isso é honesto. E depressão... Nos dias, aliás, a nossa geração está complicada. Tá. Cada vez mais. E sabes que isso acho que também é um problema um bocadinho da sociedade, porque esperam demais nós. As pessoas mais velhas esperam muito dos jovens. Achas porquê? Eu acho que sim. Acho que é da gente dar seguimento ao trabalho que eles fizeram até agora. Depois a gente tem aquela pressão de eu tenho que trabalhar para pagar as minhas contas. Tu chegas ao ponto que estás a trabalhar para pagar contas, nem sequer é para viver já. Mas é verdade, pelo menos aqui é assim. Sim, deixou-me muito triste aí há umas semanas quando vi e raramente vejo televisão. Porquê? Porque acho que é muito triste as nossas notícias hoje em dia. De vez em quando passa uma notícia boa, mas o resto é só... Mas quando diz que não vês televisão, não vê mesmo TV, ou não, só não vês notícias? Só não vejo notícias, pronto. Eu devias ver. Pois devia, mas eu gosto mais de ler os jornais. Estou informada e ainda tenho as imagens a passarem constantemente. Sabe que até tu estava a falar,
Perdão, estava a falar com o meu filho. Descobrimos que também jornais aqui Sim, um bocadinho complicado. Sim. é mais fácil você encontrar os notícias do que jornais. Sim. Aliás, quem foi que tocou nesse ponto? Foi o Milton. Aqui é verdade, um sítio que eu vou sempre comprar os jornais, que é ali ao pé da Galp. Sim, não. Não, desculpa. Da Repsol. Na Repsol. Ali ao pé Eu acho do. que nesse ponto há sempre, mas tipo, quando ele disse jornal, estava a se referir a uma tabacaria específica mesmo de jornais. Tipo, Não a há. gente vai. Se calhar ali no Arcade és capaz agora de encontrar que eles tinham O lá café. um café e uma coisinha assim de papelaria, se calhar aí é capaz de. Mas é que não há mesmo um ponto para isso. Temos um ponto de turismo, temos Não outras há nada coisas. para jornais, sim. Tipo, ele quando Olha, tocou nesse assunto, e um bom negócio de empreendedorismo. nós ficamos a ser apetita, é verdade, e começamos a nos questionar o porquê que não tem aqui uma coisa de género, mas pronto. Esta calhou. Não. Ou também tem a ver com a influência das coisas digitais. Pá, isso ainda de ser mesmo disso. Hoje em dia agora quase tudo é digital. Eu deixo isso para quem percebe do tema porque eu estou mesmo longe dessa temática. Já deu uma ideia, mas Uma ideia de um projeto para empreendedorismo fazer. sobre jornais online. Olha, Jornais digitais. e por que não? Comissão Sim, para aqui. está bem. Vem por 100 tom. 5 euros por cada jornal. Pode Comissão, ser 100 5 euros por cada jornal que pusermos online. Pode ser? Deixa-me só te contar, é só para dizer que estamos a gravar aqui com a Sandra Belha, diretora da Frajal. O nosso tema de hoje, vamos falar sobre a Frajal. Não temos tema, né? Vamos falar sobre a Frajal, É geral. sobre o projeto da Frajal. Basicamente temos aqui uma conversa informal. Tudo. E desde já anunciar o nosso parceiro, que é o Diário do Sul. E quem quiser anunciar no nosso canal os seus produtos e publicidade, esteja à vontade. Que vai passar o nosso e-mail e o número de telefone no rodapé. E não se esqueçam de, movimentar o nosso canal, põe um like nesse mambo e mandem nice. Sandra, minha querida, já há muito tempo que eu não te vejo. Se quiseres fazer uma pausa, podemos fazer uma pausa. É com vocês. Não, podemos fazer uma pausa. É, tá lá. Quando quiseres, para ver olha, o rapaz está dormindo. O Enzo já está com o rabo durido. Porque as cadeiras não são fofas. As dele não. Nós aqui estamos a patrões, mas cuidado. Eu como sou uma pessoa que pensa muito na equipe, nós trabalhamos em equipa. Claro. Deixa eu fazer uma pausa de tempo. Tu não comas, né? Não. Faz bem. Não, tem que fazer uma pausa ir lá para Só fora. bebo. Faz bem. Eu sigo o Henrique no Instagram, o presidente do PSD. Ok, o Henrique sim, Que é o vereador da Câmara. A gente tem no Instagram e no Facebook. Porque eu fiz um projeto que eu fui para a Espanha. Fui eu, ele e o Pardal. E o Janeirinho mesmo na altura. Okay. Fazer um projeto o Pardal, não. O Pardal mesmo que é o presidente. O Luís Pardal, que era presidente, que agora está no gabinete da reitora. Aí o projeto aluno. Por acaso também vou fazer aqui. Okay. Olha, boa. Vem o Pardal e o Francisco. Boa. Porque o Francisco foi do meu curso, que é o presidente da Junta de Freguesia aqui em Santo Antão. Ele foi da turma que prestou a minha turma. Espetáculo. Eu, quando estava no segundo ano, ele estava a fazer a tese. Estás a ver? Já. Estás numa associação, faz jeito, de vez em quando. Não, ganhas aquele que acabou de não, o bom está aqui é para isso. Tipo, a cidade é pequena. Toda a gente Você saber se relacionar com a cidade, você tem tudo. Sim, mas isso tem o lado positivo e o lado Eu tive essa sorte, tá vendo? E na altura, quando conheci o Pardal, estava aí, o último mandato da Associação Acadêmica. Eu estava no primeiro mandato da Liga Africana na presidência. Okay. E eles convidaram a Liga. Tipo, pelo que eu percebi era o quê? A Liga Africana sempre existiu, mas era pouco participativa em todos os projetos virados à universidade e à cidade. Mas eles agora com o Jimmy também mesmo... E na altura, quando estava nesse mandato, a gente começou, tipo, eu estava carregando todos os convites, eu ia. E o Pardal veio para mim e disse para mim, olha lá, pô, vocês estão muito ativos, eu não estava a perceber o porquê. Nos outros anos da Liga Africana, pá, nunca tinha... Eu ia sozinho, levava tipo mais 5 blacks. E conheceste o Mike? Sim. O Mike é um caverdiano de pai 2 metros. Eu chamo, ele é Bada Grande. O Bada Grande também tipo estava lá e tipo, era eu,
o Mike, o Fred, tinha o Edson, esse rapaz que eu disse que agora também, e o Carlos. O Carlos não conhece, o Carlos agora é... Não. O Carlos é um namorado que é professor do IFP, vais conhecer, não? IFP. IFP, Centro de Formação Profissional. Também fez cá mecatrônica. Dá agora aula. Trabalhava na... Íamos os 5, nessas cenas, todos os convites da Universidade, Câmara, e o Pardal veio para mim dizer, pá, esse ano está muito ativo. Posso falar contigo? Eu disse, se bem. Tá falando bem, eleições, participação acadêmica, e a gente depois está para disputar na nossa lista. E olha, Estás a ver? falei para o pessoal, como é que é? Quem é que vai? Não, tem que ser tu, não sei quem falar contigo. Eu disse, tá bem, falaram comigo, mas... Não quer dizer que seja eu. Não, mas vai onde tu? Está bem, vou eu. Eu fui, olha, fizemos a campanha. Obviamente que eles queriam os votos dos estudantes todos internacionais, propriamente dos africanos, dos palopes, conseguirem esses votos todos. Mas aí está, jogada de mente, eu disse, pá, vocês têm nossos votos, mas tem que criar aqui, na associação, um gabinete, um setor virado a essa malta. E foi quando nasceu o setor de apoio ao estudante internacional. Ok. Foi a conversa que nós tivemos. E eu estive lá, na altura estive lá eu, estive com Edson e mais 2 raparigas de IRP que são portuguesas. Aquilo começou a andar. Entretanto, depois descobri que todos os projetos da universidade, eles convidavam a associação acadêmica, o pessoal se cortava. Sim. E eu ia sempre. O pessoal do gabinete me via. É para se calhar. E foi assim que as coisas foram andando. E tem que ser. Foram andando e eu conheci essa malta assim. Aqui no associativismo é assim. Tens que Ok. ir aparecer. Tens que ir aparecendo, mas não Tem que dando nas aparecer, isso é vistas. envolvente, tá? Mas tem que estar mesmo assim, É. tem que ser participativo. É aparecer, mas não dar nas vistas. E foi assim que o Henrique se ensinou. Fizemos um projeto cá na Roda. Não, fizemos primeiro em Espanha, depois Espanha fizemos na Roda da Juventude. Nos conhecemos aí. Depois, coincidentemente, ele com o presidente do PSD, vereador da Câmara, o Francisco Brito é do PSD, e foi aquilo que começou a acontecer. Disse, olha, agora é mesmo certo. É já. Mano, tem aqui um podcast, vamos falar, não sei se vais como vereador da Câmara Sim. ou como político, mas vais para lá. Não, temos que marcar bem isso. Não, mas o que é que ele vem como político? Mas isso era engraçado, vocês terem aqui um de cada. Não, até cada porque o Pardal é PS. Sim. Porque na altura o Pardal me convidou para fazer parte do PS. Ok. Tá Mas não certo? aceitaste. Não. Olha, a preço da política deve sair, não dá. A gente já sofre. Você não viu aquela bacana que estava lá no coisa, a Jocina? Sim. Josefina. Josefina Catara, aquela que estava sim. que pronto, tinha problemas na TKV. Mas sabes que né, também mulheres na política também é assim um bocadinho é puxado. Não, mas eu acho que as mulheres na política se dão 10 vezes melhor que os homens, porque as mulheres conseguem ter. Também acho, mas Nós isto é muito patriarcado ainda. Sim, porque nós os homens somos mais de ideias fixas. A gente é mais adaptativas. As mulheres não, as mulheres são muito mais. É só você ver como é que foi a Angela Merkel. O mandato dela como chanceler da Alemanha. E foi, aliás, foram os melhores que a Alemanha já teve. Por acaso Obviamente, é verdade. ela teve aí um período de crise, mas conseguiu Sim. mesmo. E, aliás, ela teve crise no partido, no país, mas conseguiu se desdobrar. E foi se desdobrando, E sim. foi se desdobrar. Mas, aliás, só você ver, a Rainha Isabel, como é que foi? Sim. Tá, Mas é super aí, né? Agora, mal entrou o filho, começaram a vir as crises e tipo. Não é a mesma coisa. E depois não, a Rainha Isabel tinha uma coisa boa, ela conseguia, tipo, às vezes, aconselhar os primeiros ministros, quando havia crise no parlamento, ela conseguia, Sim. tipo. Dar ali Ela um não intervia, mas era como uma espécie de conselheira, às vezes. Mas, Mas é assim. mas sim. mulheres na política, na minha Eu acho que opinião. havia de ser mais. Sim, sabe? Porque eu digo sempre assim, é muito fácil compreender isso. É só você olhar dentro de uma casa. Como é que uma mulher gera uma casa. Sim. Depois transfere isso para fora. É. É igual na política. É a mesma coisa, é. Vocês são ótimas gestoras. Mas sim, mas por norma sim. Não é questão de feminismo nem nada. Não, por mas norma, também. Depois tem aquela questão que umas vão aperfeiçoando isso melhor que as outras. Sim. Depois tem aquela que umas são mesmo pronto. Tem mesmo gosto por isso. Uma mulher. Também tem a ver com o gosto, sim, não é? uma mulher em si, sendo desleixada ou não, é gestora. Sim, por norma somos, sim. É mesmo. Na nossa Ela, vida, sim, tudo. ela Sim. gera as coisas de uma maneira que, tipo, independentemente se é ou não. Agora, quando é muito mais bem organizado, esquece. E eu acho que em Portugal devia de haver mais, só que ainda é um país muito de homens. Mas acho que não é só Portugal, isso está assim quase. É geral, quase, sim, é quase no geral. Mas acho que devíamos ter, até mesmo no associativismo, mulheres presidentes também há.
Mas poucas. eu acho que no Porto havia uma que já fez um projeto aqui na altura. Eu acho que fez com quem? Acho que fez com a Monte. Capaz. Não sei se conhece. É uma senhora, uma rapariga, que tinha uma associação de dança. Não te lembras desse E projeto? Acho que não te lembras. Eu só participei. eu acho que esse não Ela participei, navegou tá? para aqui, deu aí umas aulazinhas. Ainda me lembro que ainda me cheguei a encontrar com ela no encontro nacional, Ok. que Do foi Enage, da do FNAG. Enage, é a do Enage. Curtia bem disto. Este ano, o ano passado Você houve, é mais este novo, ano né? não, o ano passado houve já. Foi Foi depois da quando pandemia. que Eu sei que a mudaram. última foi tipo nos Açores ou na Madeira. Ah não, já houve o ano passado em Vila Real, no Algarve. Sério, Em junho. Foi quando mudaram também a direção toda. A FNAG agora mudou. eu não sabia. A gente tem um representante, não, o Pedro dos Santos faz parte da nossa direção, também está na direção da FNAG. A sério. Isso, eu curtia bem disto. É, este ano, se coisas, vou ficar aqui o convite para vocês os três. É. Se a gente. Não sabemos ainda quando é que é e Não, onde acho que é é. dos dois. Eles têm bastante comigo. Aquilo é giro. Aquilo Não, é das não, mas associações eu acho todas. que para ti seria fixe. Sim, aquilo é Você das deve ter associações visto. todas, entidades todas do país, vão lá todos. Aí é um ótimo para você fazer É, network. é fantástico. Você encontra pessoas do país todo, obviamente Sim, várias idades, estados acadêmicos, vários. sim, Obviamente vai encontrar pessoas que têm o 12º, pessoas que estão a fazer doutoramento, sim. pessoas com ideias, e você, tipo, é muito fixe. Depois tem um convidado especial, que às vezes é o primeiro-ministro, Sim. ou na altura que eu fui numas duas que foi na altura o presidente. O ano passado foi o Costa. No Foi lá o Porto, eu Costa. vi Sim. essas fotos. Houve um ano que também foi quem? Eu não me lembro quem foi, acho que foi uma pessoa qualquer. Um político qualquer, eu não me lembro quem foi. E ficam lá a moderar aquilo, mas é uma coisa interessante, pronto, é uma coisa bem interessante. Então, um ambiente mesmo propício para network. É mesmo para network e É para fantástico. é para atrativar mais também pessoas aí, tipo, jovens, a se inteirar mais sobre problemas da sociedade, não só Sim. desde política, Tudo. é tudo, é muito porreiro. Oi, Eu, se fosse aqui, pegava já o Face, o contacto da Sandra, Sim. vou fazer isso. para já, para falar sério. Não, Fazer vou fazer isso. isso. E eu A acredito que gente, ela tem, tem. a gente tem muitos contactos. Até quando tu precisares, diz-me assim: olha, preciso de um contacto, sei lá, Assim, numa junta de freguesia. Mesmo que a gente não o tenha, a gente vai perguntar a quem sabe e depois vamos. A gente trabalha muito aqui. Mesmo que a gente não saiba, a gente vai bater na portas. ou então, se vocês fazem um projeto acadêmico, Ah, sim, ou um também projeto pode vir qualquer. aqui, que a gente aceita. Sim. A gente nunca diz que não é nada. Eu também faço projeto com alunos. Sim, a gente apoia muitos alunos da Não, universidade. sabe? Sim. Qual curso? Todos os cursos ou tem Todos um os curso cursos, todos os específico? cursos. E quais são os cursos mais procuram? Engenharias, por alguma razão. Qual é? Engenharia. Mecatrônica. Mecatrônica, civil, não, civil Civil mas é não, cá. civil já não Não tem, é já não cá. vou buscar. Acho que devia estar a falar mas da informática. Da informática, engenharia informática. Depois, Industrial e. não, acho que é mais estas, a civil e a E qual é o tipo de mecatrônica. ajuda que eles pedem? Às vezes é explicações e a gente tem que ir, temos que ir à procura porque não é difícil da gente não dá, né? Às vezes é explicações em matemática, explicações em coisas difíceis. Não sabia. Física, acho que vocês também têm física, né? Pois, Vocês já têm. é pá, a gente não tem ninguém na direção, a gente somos todos ciências sociais. É tudo completamente diferente. Tudo virado para a política, Ei, né? pá, não, é mais pá, Eu pensava é que mesmo não. para o social. Eu pensava que não, eu pensava que era mais o pessoal, pronto, os jovens que estão mais no ensino médio ou no ensino secundário, Do que que vinham pedir aqui? ajuda. Não, é toda a Também tenho gente, noção que o toda a pessoal da gente. universidade também Até vinha. mesmo jovens desempregados às vezes vêm aqui para a gente os ajudar a fazer currículo, a gente ajudá-los, por exemplo, a preparar-se para uma entrevista de emprego, a fazer uma carta de apresentação. É muito interessante. Por acaso é. Por norma a gente funciona assim, que tem o meu número, manda-me uma mensagem e diz-me, estás por aí, esta semana estás aí a que horas? E eu digo normalmente as horas que aqui estou. Mas tu é que fazes isso? Numa equipa que faz isso? Não, temos Ou uma fazem equipa, todos? fazemos todos, só que por norma, como eu tenho mais facilidade para me desdobrar entre o meu trabalho e vir aqui, sou eu que cá venho. Às vezes, muitas das vezes está a Bárbara, por exemplo, quando ela não está em Lisboa, porque ela trabalha em Lisboa, ela vem para aqui. E está normalmente aqui. Quando não estou cá, eu digo, olha, está lá a Bárbara, vão-se encontrar com ela e ela explica. Por norma, somos as únicas duas que têm assim mais facilidade de desdobrar, pronto. De vez em quando tens o Pedro, depois tens a Mariana em Beja,
que é mais para Beja, né? Não vou fazer a rapariga vir aqui. E tens o Afonso, que é do PIN, mas que neste momento também está um bocadinho deslocado do trabalho cá de Évora, porque ele não trabalha cá mesmo em Évora. E então é o que está assim mais afastado. Mas também se eu precisar, eu telefono e digo: olha, Afonso, eu preciso mesmo da tua ajuda. Vem cá e ele é espetacular nisso. Não sabia. Por acaso não É, sabia. E projetos para este ano, nesse ano, já fizeram alguns projetos? por este ainda não, estamos um Eu bocadinho, tive porque temos que conhecimento, inaugurar. tive conhecimento que recentemente tu fizeste uma viagem. Quando Sim. falámos, e foi para onde? Fala-me, Fui à Gulbenkian. onde, À Gulbenkian. onde é que é isto? A Gulbenkian é em Lisboa, é a Fundação Eugênio de Almeida. Desculpa, a Fundação Gulbenkian, é em Lisboa. E Carlos Gulbenkian, Fundação Carlos Gulbenkian. E eu sou gestora de projetos, pronto, giro vários projetos em várias entidades e agora houve um que é financiado por países da Noruega e gerido pela Fundação BISAI também, a rede BISAI. E normalmente fazem estes workshops que são meio que obrigatórios para te ajudarem a gerir o teu projeto como deve ser. E eu tenho um projeto em Não sei, particular são que precisam. projetos virados na área do voluntariado ou qualquer projeto Este de... projeto específico é na área da política e da participação política. É para jovens, é virado para jovens, para ensinar Que idade? política aos jovens, Que idade? adolescentes, entre aí os 12, 13 até aos 16, 17. Se não for, Não, se aparecer pessoas mais velhas, a gente abre as portas, a gente não diz que não há nada. E Porque como é o que público-alvo foi? também é isso. E como é que foi a visão? Tem sido, começou agora há pouco tempo, mas tem sido. É um projeto novo. É um projeto recente, sim. Muito recente. Nem fui eu que o fiz, aí apanhei-o a meio. Pronto. Já Sim. tínhamos outro projeto. Eu apanhei-o já depois de já estar uns meses no terreno, mas depois a pessoa que estava a gerir saiu, vicissitudes da vida, né? Não coisa, e depois apanhei já a meio. Tem sido assim um bocadinho adaptação do E agora, projeto. como é que vai ser a gestão disto? Para já, É pá, trabalho de equipa. trabalho de equipa. Trabalho de equipa. A minha outra associação vai ter estado parada, porque não consegui. E como estava orientada, dizemos assim: olha, vamos finalizar os projetos que a gente tem e para meio do ano a gente começa a pensar em candidaturas novas. Mas por agora vamos fazendo o que a gente tem, porque temos muitos projetos. Na verdade, é que como entrei agora é uma adaptação diferente e a direção também é adaptar-se, etc. Eu não sei se tens conhecimento disso, mas é uma coisa que eu sempre quis saber. Quantas associações temos cá em Évora? Em Évora. Não vou falar no Alentejo. Em Évora. Umas 20. Umas 20. Você quer dizer quais são, mais ou menos, algumas delas? Consigo dizer algumas. Vou dizer algumas delas. Mas queres só juvenis ou queres também sem ser juvenis? Tanto faz. Pronto, eu vou-te dizer Juvenis e as não que juvenis. conheço. Tens a PIN, a Associação PIN, que é de teatro. Tens agora uma nova que é a Associação Porta 37, também é na área da cultura e do teatro. Tens a Stairs and Levels, só trabalham com Erasmus. Qual é? Stairs and Levels, que é Esta do Ricardo nova? Monjinho. Não, já tem Monjinho? 2 ou 3 anos, sim. Estás a Dele, gozar? não. Estás a gozar? Podes O ir falar Tiago com ele. Monjinho. Ele é Ricardo. Ricardo Monjinho? Sim. Estava a confundir com o Tiago. Mas, ok, pensava que tu dizias que ele é investigador também da universidade. Não, mas não é esse, é mesmo esse. Eu Então conheço. pronto, é. Podes falar com ele, que ele tem essa que é de Erasmus. Tens a 100% que é de ambiente, 100% ADN. ADN. Tem a 100% aventura e tem o ADN. Não, são a mesma, São só as que mesmas. fundiram-se e criaram uma marca na altura do Manuel Machante, 100% ADN. Mas acho que eles agora querem voltar a 100% aventura outra vez, ainda não sei bem. Mas pronto, é 100% ADN. Tens a Évora Reuniões de Business, que é uma associação nova, mas também estão aqui um bocadinho em reestruturação, portanto estão um bocadinho parados também. Tens a Mundos. Conheço muito bem a Mundos. Tens a É Mundos, de né? visita. Tens a Universidade Sénior de Évora, também é uma Também conheço associação, né? esta. Eu acho que a Mundos é uma associação com forte potencial. Na minha É. opinião, vocês estão... Epá, eu vou ser honesto. Eu sinto que ela está a ser muito... Epá, posso dizer isso, um pouquinho mal aproveitada. Devido ao fluxo, à afluência de imigrantes que vêm para cá. Porque é uma associação que deve dar para isto, certo? Sim, e depois sabes o que é feito? Muitas associações ficaram afetadas com a pandemia e pararam durante quase 3 Eu anos. percebo mais, Não. eu percebo mais a Mundo, que fez a parceria que fez com a universidade, com essa publicidade, acho bem. Não tem como. Está a mudar. Paciência. Pronto, espero bem que Sim, sim. tá É bom. só uma parte. Se vão se surpreender agora este ano. É só a parte. Vamos estar esperando. Olha, tens o e-mail, o contato, é só mandar o Estou convite. surpreender.
Quem mais? Depois tens a Associação de Pescas e qualquer coisa, que isso não tem nada a ver com a Associação Juvenil. Tens a Associação de Toureiros, acho que é assim, não, de... Ai, como é que se chama? Desculpa lá, ainda quer dizer mais neira. Estamos a falar aqui De Portados, a Associação de Portados. Sim, eu lembro que eles agora Pronto, também os próprios bombeiros também são uma associação, que nunca ninguém se lembra, não é? ninguém se lembra, é verdade. Mas para mim não devia ser uma associação. Sim, devia ser das mais valorizadas cá. Deve ser uma instituição mesmo. Tens a Fragile, que é uma federação, não é? Mas pronto, vá. Ou seja, a Fragal engloba isso tudo. Tudo, sim. E dá apoio. A gente dá apoio, supostamente a gente só dá apoio a associações juvenis. Mas como a procura, por exemplo, de grupos informais já tem sido muitos, a gente agora também dá apoio a grupos informais. Principalmente àqueles que querem passar para a associação. Assim, Sim, é um apoio assim um bocadinho lento, porque formar uma associação já é uma estrutura um bocadinho diferente dos grupos informais. Mas por norma, se eles vierem falar com a gente apoia. não sabia. Sim. E o voluntariado nessas associações, como é que funciona? Uns funcionam bem, outros não funcionam. Depende. Depende do que é que tu queres ir fazer e da procura que eles tenham, né? A única coisa que eu vos digo é uma associação que vos obriga a estar lá. Nos dias que vocês não podem, né? Voluntariado. É um recurso humano que eles estão a precisar e não querem contratar. Há muitas associações aqui que fazem isto. Por acaso nenhuma destas que eu mencionei faz, mas há muitas que fazem. Tu usam como recurso humano e chamam-lhe voluntariado e fecham ali a... Mas isso Eu tive muitas que me faziam isso. é permitido fazerem isto? Ah. Não tem como dar uma queixa? Mas das queixas do quê? De voluntariado? Porque Posso fazer, não é? faturam ou não faturam? Sim, tu podes Faturam. fazer isso. Não sei se estou errado, mas as associações também faturam. Sim, supostamente não pode gerar lucro. É externo, Mas, não é? mas faturam, não é? Mas Tem sim. financiamento. Não tem? Temos financiamento. E o voluntariado agora tens, por exemplo, imagina, tu precisas de um voluntário para uma atividade do dia inteiro. Tu vais ter despesa com aquele voluntário. Há uma associação que não te paga nem que seja a alimentação ao voluntariado. E amigo, começa a procurar outro. Esta é a minha opinião. Mesmo que goste. Mesmo que de fazer gosto imenso fazer daquilo. Depois há outras que dizem logo desde o início, olha, a gente precisa mesmo de ti, temos recursos humanos muito fracos, precisamos mesmo muito de ti, porque senão a gente não consegue, porque pode estar a fazer um trabalho fantástico só por gostas, atenção, isso depois depende da pessoa. Eu também já fiz muito voluntariado, mesmo Sim. porque gostei, independentemente Não, se recebia alimentação. Aliás, não só. Eu, quando comecei a fazer o voluntariado aqui, não digo mais, eu gostei porque. Não tem nada a ver. Não é porque eu conheço as pessoas que estavam por trás disso, não. É porque são bem feitos. Foram bem feitas e fui muito bem tratado. Inclusive, mesmo eu morando cá, eles ainda queriam que eu ficasse no alojamento com os outros participantes. Vinham de outras partes da Europa. Sim. Eu me lembro disso. E ainda tiveram cuidado de perguntar, então, veja lá, eu sei que estás aqui, mas como é que queres fazer? Queres ficar lá no sítio X, onde eles estão com eles, ou preferes... E tipo, eu disse, não, vou ficar em casa e depois eu vou ter convosco. Olha, o pequeno almoço é assim, se quiseres vir, podes vir, depois o almoço é assim, depois temos aquele que chamava o tempo livre, que a gente Isso é gostava, fantástico. que é fantástico, a gente gostava muito. Mas isso é voluntário. Sim, mas pelo Né? menos, tipo, olha, a razão pela qual eu fiz para ir 3 projetos. Não, 3 ou 4 projetos. Mas lá está, tiveste sorte que calhaste em associações boas. Mas curiosamente, tudo o que eu falei não foi em nenhuma de Évora. As de Évora, por norma, funcionam bem e eu acho que é por ser uma cidade pequena. E já concordo contigo. Há muitas, mas funcionam todas razoavelmente bem. Até porque eu acho que eu percebo que está tudo interligado. É, sim. A gente conhece uns aos outros. Sim. Sem querer. Tanto a cidade com a universidade com a cidade. Quando eu falo isto, tem a ver os serviços todos. Sim. Desde Câmara e outros serviços todos, saúde. Está mesmo tudo interligado. E não tem como. E a gente conhece tudo, isto é uma maravilha. Às vezes nem que for sob vista. A gente cruza e sabemos quem é. Às vezes eu cruzo com pessoas na rua que me acionam, mas eu não sei o nome, mas tipo, só que estamos sempre a cruzar o mesmo caminho. E dá para ver que a gente se conhece. E é fantástico. Né? Isso para mim é uma das coisas mais boas, positivas que aqui na cidade de Évora. Mas pronto, muitos não têm essa capacidade de ver isso, mas eu vejo isso como uma coisa positiva. Eu conheço pessoas que eu nem tinha noção que conhecem João Borula.
Sim, mas essa só é o RP Débora, não é? Não, até o Ninja. Eu quando falei com o Ninja sobre alguém amigo. Eu conheço o Ninja. Estou comigo no liceu. Mas o Ninja ainda é mais RP que o João Barula. Mas ele nem foi de repente, foi história. Ele Na fez universidade, história. foi história. Ele agora está fazendo doutoramento. Eu ainda o apanhei não como colega, mas ele ainda Ou andava seja, lá. tu, o Ninja, o Zé. Fizemos história de licenciatura, sim. Mas somos de gerações diferentes. Isto é uma máfia, estás a ver que isto é uma É máfia. a máfia de história É aqui. uma professora a tentar aí a monopolizar. A Soraya, a Isabel A Garrido. história. A Soraya que está lá no Vaticínio. Sim, a Isabel Garrido. Vocês. Gente, somos todos aqui a máfia de história. Isto é a máfia da... agora já percebi tudo. A gente estava a fazer o curso e estávamos todos com a mesma ideia. Qualquer dia. Agora faz todo sentido. A culpa é do padrinho, não é? Perceber? Já percebi porque nunca falar alguém que está a fazer arquitetura ou engenharia. Isto aqui. A gente foi puxar uns aos outros. Não, mas agora a sério. A gente às vezes nos falta pessoas de outras áreas. Pois faz. Para nos dar aqui outras visões. Eu já reparei isso, mas também eu não sei se vocês aqui tipo, não divulgam ou as pessoas. A gente na Fragel tem a sorte de ter pessoas de várias áreas. Sou eu que sou de História e recentemente tirei o curso de apoio psicossocial. Logo tenho a outra vertente um bocadinho mais social. A Bárbara que é de Relações Internacionais. O Pedro é de Sociologia. E das engenharias. Engenharias acho que não temos ninguém porque depois as outras pessoas são todas de fora. Faz parte dos grupos dos corpos sociais da Fragel, são todos lá de Porto Alegre ou de Beja. Mas pronto, é o Alentejo. Mas é Alentejo, sim. Faz todo sentido. E na CBI. Temos um psicólogo. E nessas zonas, como é que é a sociedade civil? É complicado. Eles próprios dizem. Estamos a falar de Évora, como pronto, é uma cidade um pouquinho maior, até porque temos a universidade, que ainda dá uma certa vida à cidade, mas quando falamos... Porto Alegre eles também têm o quê? Eles têm... Tem algumas associações já, sim. Mas em termos de escolas profissionais, tem escola superior? Tem a escola ou... Politécnica de Porto Alegre. Só Acho que sim, sim. Depois tem a de Beja. Politécnico de Beja. Pronto, essas duas cidades, como é que é? Pelo feedback que nós temos, a gente acha complicado, lá eles é mesmo complicado. Porquê? Porque os jovens, por norma, saem de lá para virem estudar para outros sítios, não é? Normalmente não ficam lá. Parecendo que não têm grande falta de jovens. Mas o que é bom é que às vezes, quando precisam mesmo que eles vão, eles aparecem. Porque é bom. Mas é gostoso, às vezes a gente tem que estar a telefonar, opá, venham lá, que isto é mesmo bom para vocês. E eles ficam aquele dia inteiro a pensar se vêm e depois decidem vir. Depois no fim dizem-nos assim, epá, a gente gostou mesmo disto, ainda bem que viemos. Mas primeiro tem aquela resistência tão grande, que ainda não consegui perceber como vir. É tudo gratuito. Ainda recebem coffee break, recebem um certificado. Olha, tem muitos desses. Tem uma parte em cada só com isto. Vou falar, não brinques, não é? É adorável. O último que eu fiz, até que me dá muito orgulho, e até eu digo sempre quando eu levo para um sítio, as pessoas olham, veja lá isto. É o da Turquia. Sim. Mas é que o da Turquia, vocês não sabem. Foi um projeto que eu fiz. Olha. Fui eu quem fiz, tanto quanto pus nos certificados todos. Tu é que o tinhas feito. Eu tinha que assinar. Aliás, eu só fui porque eu tinha que assinar. Na altura eu fiz, não era para ir. Tá? E até a história é engraçada. Quando fomos para a Turquia, um dia antes foi quando houve o atentado. E eu me lembro que o Janeirinho liga para mim e diz, olha lá. Será que queres ir? Tem um atentado, a bomba, há muita gente a desistir, pelo menos cá em Portugal. Veja lá, se quer ir mesmo. E eu disse, não, vamos. Já para ir é para ir. Do outro lado, fazer o quê? De onde eu vim, tinha isto. Isto, epá, estamos comprometidos a isto. Certeza, vamos. Posso comprar os bilhetes? Podes. Pronto, vais comprar os bilhetes. Como também tens que assinar mesmo. Fui a Soraya. Foi mais quem? Acho que foi mais uma rapariga. Na altura que era. Não sei se ainda é, né? Nunca mais vi a esposa do Galvão. Pedro Galvão. Ok, sim. O Barrula. Lá fomos. E mais um dos funcionários da universidade. Okay. Acho que é o Pedro ou o Zé, se não estou em erro. O Grandalhão. Sou capaz de saber quem é, mas assim. Tu sabes. Se me traz uma imagem, sou capaz de saber. O Grandalhão. Lá fomos nós, chegamos lá e aquilo foi um espetáculo. E depois não, e para já aquilo foi um choque muito grande.
Porque nós temos a ideia, pronto, eu saí da ideia que, ok, vou para um país com uma cultura muito Diferente. diferente e também um pouquinho extremista. Eu fui procurar roupas que se adequavam mais ou menos àquela cultura, tipo o que é para A nós cultura tentar ver dele. o show. Sim, Porque às vezes aquilo que a televisão mostra não é aquilo que é a realidade. E mesmo isto, é daquela conversa dos mídias. sim. Chegamos em Istambul, primeira coisa, primeiro choque, assim que saímos do aeroporto, a gente ia ir para Dushan, que é a cidade onde temos que fazer o projeto. A caminho, eu via, tipo, miúdas, com roupas tão curtas, Eu vi, pensavas que elas iam todas. roupas tão curtas, que eu não estava a perceber. Epá, que ainda estava, pá, se calhar são turistas, porque pronto, era no verão, são turistas. Chegamos em Dushan, nós no hotel, outro choque. O hotel onde nós estávamos, eu nunca tinha visto um rapaz de etnia africana como eu. Era uma festa. Portanto, algumas pessoas iam para lá, e só descobri isso mais tarde. Pagavam ao Para dono verem. daquilo que é para me verem. Eu ficava sempre lá na piscina. E tu, Eu só descobri isso mais tarde. e tu que não percebeste nada com isso, já. Eu só descobri isso no último dia. Então eu só cara está a faturar comigo, sabe? Sim. Mas já foi tarde. Mas tipo, achei piada. Eu achava piada. Eu ficava lá na piscina do hotel, tipo, a gente fazia as formações todas. Entrava uma malta, vinha para mim, via e saía. E eu achava, pá, boa. Até que no fim, depois o homem me disse mesmo, pá, depois vem para aqui para te ver. Porque aquilo mesmo é uma zona da Turquia, mesmo lá para o interior, para o interior. Nunca viram. E a gente, aquilo foi um choque, tanto quanto que havia uma rapariga que estava na altura a estava a falar um pouquinho de turco, você fala um pouco de turco. Eu não sou de turco. Estava a me explicar aquilo. E tinha duas. Havia uma que seguia aquela tradição de usar acho que é A burca. burca. E havia outra que só usava coisas curtas. Roupas tipo. Normais que a gente cá usa, assim. E epá, eu fiquei intrigado com aquilo. Chamava-se a Isha. Eu chamei a Isha e perguntei: por que é que tu estás assim? E o teu colega está assim. E ela também, que é turca, está assim, não está a perceber. Eu disse: não, isto não é bem assim. A gente segue isto até os 18 anos. Quando chegamos aos 18 anos, nessa fase adulta, a gente decide quer continuar a usar Ou não? ou não. É uma escolha nossa. Pode ser, tanto quanto ela disse, a minha irmã mais nova, já não usa isso. Mas eu decidi manter. Eu fui percebendo, dizer, pronto, mas isso é Uma escolha. isto é na Turquia, mas há outros países Tem mesmo que que é ter. mesmo obrigatório. Mesmo. Temos noção disso, mas na Turquia não é, pronto, mas estamos a falar de Istambul. Mas lá está, o que passa nos mídias é totalmente ao contrário, não é? Mas eu estou a falar de Istambul. Se calhar em outras cidades eu não sei como é Se que é, calhar mas já é estou a mais falar fácil de de passar. Istambul. E foi mais ou menos. Aí eu tive a noção que nem sempre aquilo que mostram nos mídias é aquilo que é, mas foi uma experiência muito, muito interessante. E aliás, outro jogo foi o kebab. E os kebabs. E eu saí daqui, olha, eu me lembro que disse, pá, eu vou, até no avião nem comia, disse, não, vou comer no avião porque chegar lá vou ter que derrubar um kebab. Eu quando estive na Bulgária só comia era kebabs. Porque eu Não, daquilo. o pior não foi isso, é que eu cheguei na Turquia, vou provar um kebab daquilo totalmente diferente do nosso cá. Sim, não tem nada a ver. Até Nada os a ver. sabores e o O tamanho, é tamanho, tudo. os sabores, E os ingredientes. eu fiquei, uau, mas eles também são muito, eles são como os tendeiros. Eles querem tempo para durar. Quando já que tu és turista, nós estávamos, pelo menos nós estávamos na estação de autocarro, que é para ir para Dushan. Se percebe que és turista, mano, até para ter uma informação, tens de pagar. Por isso é que convém ir para esses países com o pessoal que conheces. Yeah. Tens a água pronta, É. agora faz sentido porque existem os guias turísticos. Que é para te ajudarem. Yeah. Mas isso faz até aqui. A gente Não é tem negócio. gente aqui também. É negócio. Minha Sim. querida, nossa conversa está boa. Sim. Estamos a terminar aqui o nosso podcast. Infelizmente. Infelizmente. Obrigado por esse Ficava tempo. aqui mais um dia. Não, estamos a agradecer. Podemos continuar isso por mais um dia. Tá bem. Mas como temos uma hora marcada, Sim. para uma outra próxima vez, se calhar. Da próxima vez É falamos quando- de saúde mental. E novidades sobre mundos. Vida está bem. Pode ser. Tá. Mas aí já tenho que trazer o janeirinho. Pronto, agora bem, estamos a terminar aqui nosso podcast com a Sandra Abelha, presidente da Frajal, não diretora, deixa-me corrigir aqui esses lápis. Presidente da Frajal, foi um gosto ter aqui, minha querida. O gosto foi todo Sou meu. casa, me casa, e aos nossos ouvintes aí, olha, muito obrigado por estarem desse lado. Põe um gosto nesse mambo e maninho nice.
E obrigada. Obrigado, Sandra. Nem é que vai ser cerveja, né? Sandra, tem nada. Basta que lhe vai